Senhoras e senhores, prosseguimos com o nosso Seminário Internacional Direitos Humanos, Sociais e Relações de Trabalho. Convidamos neste momento para a composição da mesa Sua Excelência, o senhor Presidente do TST e do CSJT, Ministro Lélio Bentes Correia. Sua Excelência, o senhor Vice-Diretor da ENAMAT, Ministro Augusto César Leite de Carvalho. Sua Senhoria, o senhor Professor Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto, conferencista de encerramento desse seminário. Registramos as presenças da desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa e da desembargadora Márcia Andréia Farias da Silva, do TRT da 16ª Região, conselheira da ENAMAT. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor Presidente do TST e do CSJT, Ministro Lélio Bentes Correia. Excelentíssimo Ministro Augusto César Leite Carvalho, Vice-Diretor da ENAMAT, Excelentíssimo Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, querido amigo, representando aqui os ministros de sempre deste Tribunal Superior do Trabalho, Excelentíssimo Frei Beto, que tanto nos honra aqui com sua presença. Saúdo também a excelentíssima desembargadora Margarete, que vem servindo ao nosso Tribunal Superior do Trabalho na condição de desembargadora convocada. E, mais uma vez, saúdo a professora Tereza Coelho Moreira, que, além de nos honrar, nos brindar com a brilhante palestra, nos honra com a sua presença aqui durante todo o evento. Ficamos muito felizes e muito honrados, muito distinguidos com a sua participação. Presidir esse painel, essa conferência de encerramento, é mais do que uma honra, um privilégio, é um presente dos organizadores dessa jornada. Exatamente há 18 anos atrás, em 2004, eu não tinha ainda um ano de tribunal, Frei Beto. E o ministro, o saudoso ministro Francisco Fausto, incumbiu o ministro Carlos Alberto e o ministro Zé Luciano de Castilho Pereira de organizarem um seminário sobre direitos humanos. O que causou muita estranheza à época nos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. O que o TST tem a ver com direitos humanos? E os meus dois queridos amigos logo me envolveram nessa empreitada, que foi um dos sucessos mais marcantes pelo menos desse período que eu vivenciei no tribunal. E eu me recordo, ministro Augusto César, de ser convidado ao gabinete da presidência do Tribunal Superior do Trabalho para conhecer o Frei Beto, que proferiria a conferência de encerramento daquele nosso evento sobre direitos humanos. Então, para mim, as memórias que essa ocasião evoca são memórias muito gratas, muito queridas, Frei Beto, de personagens que trago muito junto ao coração. Estou
Eu não poderia imaginar que 18 anos depois estaria aqui na presidência do tribunal, na companhia do Frei Beto. E ainda lembro vivamente várias passagens da sua brilhante oração. E assim como me emocionei e me marcou aquela oportunidade, eu estou seguro de que hoje sairemos todos aqui tão encantados quanto eu saí 18 anos atrás. Cumpre-me, então, apresentar o Frei Beto, que dispensa qualquer apresentação, mas, em atenção ao protocolo, Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto. É frade dominicano, jornalista graduado e escritor. Autor de 73 livros editados no Brasil e no exterior. Frei Beto nasceu em Belo Horizonte, estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. Não está aqui nos meus apontamentos. É filho de um juiz de direito. E sua mãe também tem livro publicado. 6 livros publicados. De culinária. Culinária mineira. Puxa vida. Um dos expoentes da teologia da libertação, Frei Beto é militante e assessor de movimentos pastorais e sociais, tendo ocupado a função de assessor especial da Presidência da República, no governo Lula, e de coordenador de mobilização social do programa Fome Zero, entre 2003 e 2004. Em 1962, foi escolhido dirigente nacional da Juventude Estudantil Católica. E, em consequência da sua atuação em prol da democracia, em prol dos princípios evangélicos da humanidade e da fraternidade, esteve preso 2 vezes sob a ditadura militar que se instalou no país. Em 1964, por 15 dias. E, posteriormente, por 4 anos, entre 1969 e 1973. Sua experiência na prisão está relatada nos livros Cartas da Prisão, Diário de Fernando e Batismo de Sangue, premiado com o Jabuti, de 1983, principal prêmio literário do Brasil. A obra descreve os bastidores do regime militar, a participação dos frades dominicanos na resistência à ditadura, a morte de Carlos Marighella e as torturas sofridas por Frei Tito. Também seu companheiro dominicano, dirigente da Juventude Estudantil Católica. Mais recentemente, Frei Beto publicou O Tom Vermelho do Verde, uma obra baseada em fatos históricos, uma pesquisa lastreada por uma pesquisa de fôlego sobre o genocídio do povo Waimiri Atuari no nosso país, por ocasião da construção da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.
Frei Beto é detentor de vários prêmios por sua atuação no campo dos direitos humanos e a favor de movimentos populares, entre eles o Prêmio José Martí, de 2013, outorgado pela Unesco por sua contribuição para a justiça social na América Latina. Frei Beto, é uma grande honra, um grande prazer e uma grande emoção compartilhar essa mesa com Vossa Excelência. Tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer ao ministro Lélio Bentes Correia por esse convite, pela honra desse convite, do nosso reencontro. Como ele lembrou, já nos conhecíamos há 18 anos. Saúdo também o ministro Augusto César Leite de Carvalho, aqui presente, e a todos os magistrados e magistradas, e minha gratidão especial ao Bruno, à Gabriela, à Adriana, que me acolheram, trataram da minha vinda aqui e me acompanharam nesses momentos. Eu queria trabalhar com vocês o tema da concepção do trabalho hoje, na chamada pós-modernidade. Não é preciso enfatizar muito que o trabalho está vilipendiado, superexplorado, desvalorizado. Se Karl Marx vivesse hoje, talvez ele não usasse a expressão de proletariado, mas sim de pobretariado. Ou seja, essas pessoas que sequer não têm mais condições de ter uma prole para reproduzir a mão de obra, porque as famílias são esfaceladas, muitos vivendo nas ruas, e isso é um processo internacional, não é algo que somente ocorre, é verdade, que de maneira gritante no nosso país. Então, o que acontece? Qual é um pouco o histórico desse processo? Primeiro, a ideia do trabalho, né, e vocês estão cansados de saber, imagino, a etimologia da própria palavra trabalho, que é tripalho, né, 3 pedaços de paus usados pelos romanos na tortura, e um deles entrava pelo ânus do torturado. Então, o trabalho foi sempre considerado, sobretudo na antiguidade, um castigo. E isso muito enfatizado pelas tradições judaico-cristãs, por uma razão simples, porque no relato do livro do Gênesis há a constatação da ruptura de uma utopia, de que Javé teria criado uma humanidade paradisíaca, e essa utopia ela permanece viva. Essa utopia marcou, por exemplo, enfaticamente a tradição marxista, né? Toda a ideia utópica do comunismo é de um paraíso na Terra, e, no entanto, é interessante observar 2 coisas no primeiro relato do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. A primeira surpresa é o fato do autor imprimir ao ato criador do universo, do mundo, uma historicidade. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz: a nossa fé é escândalo para os gregos. E por que ele diz isso? Porque os gregos tinham uma visão cíclica da história, que hoje o neoliberalismo quer que voltemos a essa visão cíclica da história. Lembrem-se que o Fukuyama disse: a história acabou. Você pode ter sonhos, mas o capitalismo não vai mudar. A desigualdade não vai mudar. O sistema pode sofrer ali algumas reformas, sobretudo ele terá avanços científicos e tecnológicos, mas em si ele é eterno.
a história acabou. É isso que o Fukuyama quis dizer. Ora, como os gregos tinham a concepção cíclica da história e os hebreus, que, digas de passagem, plagiaram dos persas, mas os persas não tinham um bom best-seller de publicidade como tinham os hebreus, colocam a criação do mundo numa sequência de 6 dias. E é interessante imprimir esse caráter de historicidade antes de aparecimento do ser humano. Por quê? Porque o Marx vai dizer, no século XIX, que a história começa com a ação do ser humano sobre a natureza. E o autor bíblico diz que a história começa antes da natureza. E ele tinha razão. O Milo Fernandes dizia que a intuição é uma ciência que não foi à escola, né? E, nesse caso, se constata isso. Uma ciência que não foi à escola, porque, no fim do século XIX, a ciência descobriu a teoria evolucionista. Hoje nós sabemos que o universo tem 13,7 bilhões de anos, desde o Big Bang até agora. Então é impressionante como que o autor bíblico sacou essa historicidade da natureza. E mais, nós somos um ser de natureza. Que os meus amigos cristãos fundamentalistas me perdoem, mas não existe nem o seu Adão, nem a dona Eva. Porque se soubesse um pouquinho de hebreu antigo, saberiam que a palavra Adão significa terra e Eva significa vida. Mas como a Bíblia foi escrita em Minas, né, ministro Carlos Alberto, foi escrita em Minas, e mineiro só conta causo, não fala em conceitos, a linguagem por isso que ela é popular. A linguagem popular é plástica, a linguagem acadêmica é conceitual, abstrata. Daí o sucesso da Bíblia. Não tem uma aula de teologia em toda a Bíblia. É tudo causos. É receita de bolo, é guerra, é casamento, é grandes amores, é plantação, só causos. E, por isso, em vez de dar toda uma teoria evolucionista, o autor criou a história do seu Adão e Dona Eva, mas recorrendo a essa etimologia, para mostrar que a vida vem da terra. E havia essa sintonia entre o ser humano e a natureza, porque o ser humano era um ser de natureza, como nós somos um ser de natureza. É um equívoco falarmos que temos que preservar a natureza, temos que nos preservar, que temos que defender o meio ambiente, temos que nos defender, mas, por razões didáticas, a gente é obrigado a usar essa linguagem cartesiana. Nós aqui, a natureza lá. Ora, se nós colocássemos a evolução do universo dentro do calendário gregoriano, 1º de janeiro a 31 de dezembro, o Big Bang ocorreu no 1º de janeiro, a Via Láctea, que é uma das galáxias do universo, presume-se cientificamente que existam pelo menos 100 bilhões de galáxias. Nós vivemos em uma, que tem um belíssimo nome dado pelos gregos de Via Láctea, né? Via do Leite, a Rua do Leite, porque realmente, olhando aqui do hemisfério sul, tem a impressão que o pote de leite se derramou no espaço, nas noites claras, sem nuvens. E a Via Láctea surgiu em maio, o planeta Terra e a vida na Terra surgiram em setembro, e o ser humano, o Homo sapiens, surgiu às 23 horas e 57 minutos da noite de 31 de dezembro. Ou seja, nós somos resultados dos 3 últimos minutos. O que significa isso? Significa que a natureza
ela viveu bilhões de anos sem a nossa incômoda presença. E, ao longo da sua história, ela extinguiu inúmeras espécies. E nada impede que ela repita isso em relação a nós, seres humanos. E prossiga calma e tranquilamente o seu percurso. Assim como extinguiu os dinossauros há 70 milhões de anos. Nada impede. Agora, o detalhe, em nada a natureza depende de nós. Hoje, sim, ela gostaria que nós interviéssemos para restaurá-la, mas isso não significa que ela vai ser extinta. De tanto que nos últimos 200 anos a violamos pela nossa genocida concepção de trabalho. Mas em tudo nós necessitamos da natureza. Não há nada nessa sala, da cadeira ao carpete, do teto a esse microfone, dos papéis à nossa roupa, e nós mesmos, não há nada que não tenha vindo da natureza. Tudo é natureza manufaturada, natureza transformada. E mais, ao menos 3 vezes ao dia, nós damos um beijo na boca da natureza. Por quê? Porque sentamos à mesa para tomar uma refeição. E aquela refeição é um animal que morreu para nos dar vida. É um vegetal, a salada, que morreu para nos dar vida. É um cereal que morreu para nos dar vida. E assim vai. Ou seja, há no nosso processo de sobrevivência biológica uma dimensão eucarística. A vida gera vida. Mas, ao perceber, um parêntese, eu falo como os gregos, ciclicamente, mas eu não me perco, não fiquem com medo, né? Não me perco. Mas o autor bíblico viu que aquela concepção idílica de integração entre ser humano e natureza havia sido rompida por uma noção equivocada de trabalho, de que a natureza foi feita para ser explorada. Essa leitura equivocada, aliás, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar uma lei absurda que nenhuma Bíblia pode sofrer alteração, como se as Bíblias fossem uma única versão esculpida em pedra, intocável. Não existe isso. Cada tradução da Bíblia é uma releitura diferente. Fecha o parênteses. Pois bem, essa ideia de que nós somos superiores à natureza e que a natureza existe para ser explorada, extorquida, sugada, é que predomina até hoje na nossa relação de trabalho. É por isso que os povos indígenas estão cada vez mais ameaçados. Como disse o atual presidente, índio precisa ser civilizado, precisa se integrar à civilização. Agora, ninguém faz a pergunta por que tantos indígenas, e o Brasil tem quase 1 milhão, não querem se integrar à nossa civilização. Porque poderiam simplesmente sair de suas aldeias e ir para as nossas cidades, mas não querem. Pelo contrário, há um processo de volta às aldeias. Eles estão resgatando o seu orgulho indígena. Por uma razão muito simples. Porque eles são felizes. E como diz a filosofia, em um dos seus raros princípios absolutos, o princípio absoluto é aquele que na filosofia não pode ser mudado. Em tudo que o ser humano faz, ele busca a própria felicidade, mesmo quando pratica o mal. Né?
quando um Hitler apronta o que aprontou, estava buscando a própria felicidade, a sua glória, o seu poder. Em tudo que o ser humano faz, ele busca a própria felicidade. Mas nós, que não a encontramos ainda, nessa civilização consumista na qual vivemos, somos iludidos pela ideia de que a felicidade resulta da soma de prazeres. Se você tiver esse cartão de crédito, fizer esta viagem, essa casa na praia, esse modelo de carro, um dia você vai ser feliz. E nunca. O país mais rico do planeta, onde isso é mais, essa isca mais funciona, é o mais infeliz de todos. Por quê? Porque é o maior consumidor de drogas do planeta, que são os Estados Unidos, que tem um dos maiores índices de suicídio. Então, aonde está a felicidade? Mas essa concepção de uma relação de desalteridade em relação à natureza, ela predominou durante séculos, embutida na ideia do trabalho como castigo, como punição, tanto que os nobres se gabavam de não trabalhar, era desonroso trabalhar. E daí que vem a expressão sangue azul, porque, como eles não trabalhavam, não pegavam sol, as veias se sobressaíam sobre a pele branca, muito branca, sobretudo no hemisfério norte. E dava a impressão, quando a gente vê uma pessoa de pele muito branca, com as veias ressaltadas, dá a impressão que ali tem sangue azul. Mas havia algo muito forte na antiguidade, o senso de coletivo, de comunitário. O individualismo, havia a individuação, mas não havia o individualismo. O individualismo ele só aparece na emergência da modernidade, entre o século XIV e XVI. A ideia do eu. Só o que existia era a ideia do nós, como ainda nas aldeias indígenas. O que predomina é a ideia da coletividade. Uma criança não é filha de João e Maria, é filha da comunidade. Um avô não é avô da sua descendência biológica, ele é avô da comunidade, por ser idoso e por ser a biblioteca da comunidade. A memória dele é a garantia de preservação da narrativa histórica dessa comunidade indígena. Isso se perdeu. Por que se perdeu? Porque, embora a antiguidade, sobretudo o período medieval, mantivesse uma relação de trabalho que visava assegurar a sobrevivência das comunidades, mas principalmente a sobrevivência nababesca das cortes, sejam elas civis, sejam elas religiosas, né, os cardeais, os papas, porque houve toda uma simbiose a partir do século IV entre a corte europeia e a Igreja Católica, na verdade a Igreja Cristã, porque até então, né, não havia ruptura entre a denominação católica e outras denominações, a Igreja Cristã. Mas isso foi rompido a partir do século XIII, porque antes do século XIII, o camponês, que era o braço de trabalho do senhor feudal, ele tinha o mínimo de bens assegurados à sua sobrevivência. Não se explorava exageradamente a mão de obra dele sem lhe garantir um pedaço de terra e onde ele pudesse cultivar o básico para a sua
a manutenção de sua família. Então, o servo, ele era alguém que partilhava, de alguma forma, dos benefícios do feudo. Havia uma relação de respeito entre o senhor e o servo, que foi quebrada já tinha sido quebrada na antiguidade, mas foi reforçada com a reemergência da escravidão. Aí sim, a escravidão que vem estabelecer, então, o uso extremado da mão de obra humana sem que se mereça nenhum tipo de recompensa ou respeito por esse uso. É apenas uma peça de uma engrenagem produtiva. E essa peça, uma vez falhando, é punida ou é exterminada e, portanto, substituída. Ora, o que está na raiz da escravidão? O que está na raiz da relação de trabalho que a modernidade criou, onde a força de trabalho é mero valor agregado? O que se atribui de avanço não se atribui ao trabalhador, se atribui à tecnologia, se atribui à ciência, se atribui a esses entes abstratos, mas não ao trabalhador. O trabalhador é mero agregado do processo produtivo e tem a sua mão de obra superexplorada, a mais-valia. Eu, quando fiz o primeiro curso de Paulo Freire, na Fábrica Nacional de Motores em Petrópolis, a gente passava diapositivos para os trabalhadores, visando alfabetizá-los. Mas o método Paulo Freire ele é, ao mesmo tempo, um método de alfabetização na educação crítica da consciência. Essa que é a grande revolução desse método. Então, nós projetávamos, o Paulo Freire dizia, antes da leitura da letra, é preciso ter a leitura do mundo. Né? Ele ensina isso. Então, nós projetávamos a foto, no sábado, no galpão de uma igreja, onde reuníamos esses trabalhadores sendo alfabetizados, e perguntávamos, nessa foto, o que o ser humano não fez? Óbvio, como método indutivo, eles respondiam, não fez o céu, não fez a terra da estrada, não fez o cachorro, não fez a árvore. E o que o ser humano fez? Fez a cerca, fez o muro da fábrica, fez o prédio da fábrica, fez os caminhões, fez as bicicletas que estão no pátio. Isso o ser humano fez. Aí a gente trabalhava a ideia, né, de que a ação humana sobre a natureza produz esses bens que são a cultura. Trabalhava esses conceitos a partir desse método indutivo. Mas depois vinha uma outra pergunta. Nessa foto do pátio da fábrica, o que vocês fizeram? Os caminhões. E o que vocês possuem? As bicicletas. Como? Vocês fabricam caminhões e possuem bicicleta, por que vocês não têm caminhões? Aí começava a reflexão crítica. Bem, porque o caminhão a gente faz, mas não pertence a nós, pertence à fábrica. Então, vocês não têm recurso para comprar o caminhão que vocês fabricam? Não, não temos recurso. Quanto vocês ganham por mês? Aí diziam lá, ganham $200, né? O equivalente à época. E quanto custa um caminhão? Custa $35 mil. Vamos fazer o cálculo. Quantos anos cada um de vocês tem que trabalhar sem comer, sem gastar um centavo, a não ser economizando para comprar o caminhão? Aí que eles descobriam o conceito de mais-valia, né? Mas como toda a nossa epistemologia hoje é uma epistemologia analítica, que é a que predomina nos Estados Unidos, e não dialética, todo o nosso raciocínio sobre as questões sociais não faz a pergunta fundamental, faz a pergunta secundária. Como é que a gente acaba
com o morador de rua, como é que a gente acaba com a violência, como é que a gente acaba com a fome. Agora, ninguém faz a pergunta: e quais são as causas dessas tragédias? E como erradicá-las? Essa é a pergunta fundamental. Mas essa não interessa ao sistema. Não interessa ao sistema. Voltando lá no século XIII. Os trabalhadores não camponeses, os servos, eram o que preparavam os produtos de uso, produtos artesanais. Exemplo, numa cidade da Itália chamada Assis, várias famílias produziam cobertores, roupas para o inverno, e levavam, vamos supor, 1 mês, 2 meses para fazer um cobertor. Um desses artesãos, inteligentemente, inventou uma maquininha que, em vez da família dele ficar 2 meses fazendo um cobertor, essa maquininha chamada manufatura fazia 10 cobertores em 1 semana. Esse senhor, chamado Bernardone, importava a tintura dos seus tecidos da França e, por isso, ele teve um filho a quem, em homenagem à nação metropolitana em relação à Itália, colocou o nome de Francesco, aquele que vem da França, como se hoje você colocasse no seu filho o nome de Trumpício, em homenagem ao Trump, ou de Bidenício, em homenagem ao Biden, alguma coisa parecida. E ele pôs lá Francesco. O Bernardone é o pioneiro do capitalismo. E o filho é o primeiro grande crítico do capitalismo. Primeiro grande crítico. Isso é pouco ressaltado. Ressalta-se Francisco como o pioneiro da ecologia, da preservação ambiental. Mas quando Francisco fica nu na Praça de Assis, ele está dando 2 recados. Primeiro, ele está dizendo: aqui não havia miséria. E desde que o meu pai criou essa maquininha, essa manufatura, ele levou à falência todas essas famílias artesãs que não têm uma maquininha para competir com ele. E quem fabrica em série vende mais barato. Então, eu me uno às vítimas de um sistema que o meu pai está gestando. E ele fica nu, porque a roupa dele também tinha sido fabricada pelo pai, e ele então devolve, é a opção de classe que ele faz, devolve essa roupa. Não é uma nudez, como muita gente interpreta, apenas para traduzir um despojamento evangélico. Não, era uma nudez de solidariedade, de opção pelos pobres. E isso devia ser, eu gosto muito do lema da Justiça do Trabalho, o tribunal, do Tribunal da Justiça Social, porque, no fundo, repete um aforismo que eu tenho como axioma da minha vida. Eu estou do lado dos oprimidos, ainda que, aparentemente, eles não tenham razão. Por quê? Porque eu sei, por vivências, o que é você ser resultado da opressão. Não existe pobres, existem pessoas empobrecidas. Ninguém escolhe estar na pobreza, ninguém. E todo pobre quer sair o quanto antes, ou pela mega-sena, ou pela criminalidade, ou pelo trabalho árduo. Sabe, eu não conheço nenhum pobre miserável abnegado, estou feliz na minha falta de saneamento, de comida, de bebida, de saúde. Não, ele quer sair. Então, todo pobre é um empobrecido. Há um sistema que produz
essa degradação humana. E segunda coisa que eu aprendi, em 4 anos de prisão, dos quais 2 eu passei como preso comum, misturado a eles, na penitenciária do Estado em São Paulo, no Carandiru e depois em Presidente Venceslau, onde hoje está o comando do PCC. E tinha muito medo deles e fui salvo, graças a Deus, pela fama de terrorista, que eles tinham mais medo de mim do que eu deles, né? Fui salvo por essa fama. Ah, Beto, eu estou para sair, puxei 15 anos, queria me enturmar com esse pessoal lá fora, não vou assaltar pé de chinelo, queria partir para uma pesada, metralhadora, assalto a banco, sequestro de diplomata. Não, eu nunca peguei em arma, não. Eu sei que você não vai abrir o jogo para mim, mas vou mostrar, né? Fui salvo por isso. E aprendi com eles, tendo a condição de vida e de família que tiveram, eu seria um deles, e vocês também. Não tem saída. Quando você vê um rapaz te contar que o pai bêbado desempregado batia na mãe, ou que, embora de casa, o amarrava, porque a mãe ia trabalhar de faxineira ou de lavadeira, amarrava o menino na mesa para ele poder não sair de casa, deixando ele com fome, sem poder ir no banheiro nem nada, e ainda surrava quando o menino conseguia se livrar. Não, são histórias de tragédias, e isso a psicologia mostra. As pessoas mais violentas são as pessoas que foram mais violentadas. Uma criança que apanhou muito na infância sai da frente porque ela vai se transformar num adulto muito violento. Então, esse processo de pobretarização, ele foi naturalizado pelo sistema capitalista e pelo neoliberalismo. É impressionante como na nossa cultura está entranhado que sempre será assim. Agora, eu nunca escuto isso da boca de um miserável. Nunca escuto. Nenhum deles fala para mim, não, eu estou muito satisfeito, morei 5 anos na favela, em Vitória, no Espírito Santo. Nunca escutei isso lá. Alguém fala, não, a vida aqui está ótima, daqui eu não quero sair. Todo mundo quer sair. Vá lá no Complexo do Alemão, no Rio, que tem tanta violência, tanto mortandade lá, promovida pelo Estado, se não querem sair. Querem sair. Não tem como sair. Para onde sair? Ora, e como é que nós chegamos a isso? A dimensão do individualismo surge na falência do medieval e no advento do moderno, entre os séculos XIII e XVI. O que acontece nessa virada, todos nós conhecemos. A filosofia de Descartes, a ciência de Copérnico e depois de Newton. Copérnico, por exemplo, havia lido Paulo Freire e resolveu fazer uma experiência bem paulo freiriana. Todo mundo olhava para o universo, para o planeta, para o sistema solar, com os pés na Terra. Então, desde o século III depois de Cristo, se dizia que a Terra é o centro do universo, que é a teoria geocêntrica de Ptolomeu. E Copérnico resolveu fazer aquilo que Paulo Freire recomenda. E esse é um princípio da epistemologia. A nossa cabeça pensa onde os pés pisam. O dia que você for, como juiz ou como juíza, numa equipe de flagrante de trabalho escravo e ver o que é aquilo, a sua cabeça muda. A sua cabeça muda. Porque uma coisa é ler isso num processo, no noticiário, outra coisa é você ver, vivenciar isso ali.
A cabeça pensa onde os pés pisam. É por isso que a gente que teve mera sorte na loteria biológica, porque nenhum de nós nessa sala escolheu a família, a classe social que nasceu. Todos nós somos meros filhos da loteria biológica, numa sociedade desigual. Poderíamos ter nascido aqui na miséria, porque de cada 10 brasileiros que nascem, 6 nascem entre a miséria e a pobreza. Poderíamos ser um deles, mas escapamos por mero acaso biológico, o que deveria representar na nossa consciência uma dívida social e não um privilégio. Mas vem o sistema e nos ensina a naturalizar isso. Não, eles não trabalham, eles são preguiçosos, eles não têm mérito, eles só querem ficar no boteco tomando cerveja, torcendo pelo Brasil. Sabe? É como se o oprimido devesse ser uma máquina de trabalho com uma superconsciência de responsabilidade. Uma pessoa que passa por tamanhos sofrimentos, quem não passa busca sua válvula de escape, imagina quem passa. Essa é a diferença entre nós privilegiados e os empobrecidos. Eles vivem imersos na esfera da necessidade. Eles estão 24 horas do dia pensando como vão pagar o aluguel, como vão pagar o ônibus, como vão pagar a saúde, como vão comprar o remédio para a mulher, para o filho, para a mãe. Eles estão 24 horas do dia imersos na esfera da necessidade. Nós não. Nós flutuamos tranquilamente também para a esfera da gratuidade. A gente vai para a festa, a gente vai para o teatro, a gente vai para o show do Chico Buarque, a gente vai na piscina, a gente vai no lago, a gente vai para a praia, a gente tira férias. Nós curtimos muito a esfera da gratuidade. Eles não. Qual é a esfera da gratuidade que eles têm? É a cerveja, é o futebol, é a igreja, inclusive. Daí o sucesso das igrejas evangélicas, porque elas são uma esfera de gratuidade, de resgate da dignidade, de abertura a uma experiência que só tem similar na droga, que é a experiência da transcendência. E, historicamente, droga e religiosidade estão muito associados. Pouca gente sabe disso, mas o incenso utilizado na Igreja Católica é uma droga, que tem, entre outros, produz duas reações. Tira a fome, reduz o apetite e eleva o espírito, abre o sensorial nosso para o espiritual. Então, essas pessoas, elas têm pleno direito. O problema somos nós que temos o poder na sociedade, que naturalizamos a miséria alheia, como se isso fosse... Por quê? Porque perdemos a dimensão de alteridade com a natureza, mas perdemos a dimensão de alteridade com o ser humano. Isso é que é também tão grave quanto perder com a natureza. A gente perde a noção de alteridade com a natureza a partir dos 3 anos e meio. Você que tem filho ou neto de 2 anos, diante de um cachorro bravo, ele bate na cara, ele puxa o rabo, ele monta em cima, ele põe a mão na boca, o cachorro não faz nada com ele. Por que o cachorro não faz? Porque o cachorro sabe que a relação de alteridade é de igual para igual, é sujeito a sujeito. Agora, vai você, acima dessa idade, fazer o mesmo. O cachorro sabe que agora a relação é sujeito-objeto. E essa é a diferença dos indígenas com a floresta, que é a relação de alteridade. Por isso, porque eles não têm um senso da acumulação. Todo dia eles têm que trabalhar para se alimentar. Então, de preservação da floresta, alteridade, eles são parte da natureza, não tem a visão que nós temos, que estamos acima da natureza.
E essa consciência de sintonia com o outro, ela foi perdida na passagem da modernidade. Nessa época de Cristóvão Colombo, nessa época de Teresa de Ávila, de João da Cruz, nessa época de Bacon e tantos outros, né, Voltaire e tantos outros que celebraram o advento da modernidade, dizendo, agora sim, a humanidade está salva. Não haverá mais peste, não haverá mais fome, não haverá mais guerra, porque a modernidade gerou duas filhas diletas, a ciência e a tecnologia. Então, todos os males serão equacionados. Ótimo. Há 500 anos atrás, todos nós nessa sala somos filhos e filhas da modernidade. Todos nós fomos educados na ideia de que ciência e tecnologia podem resolver tudo. Mas só que a gente olha para trás e sabe que as coisas não melhoraram tanto quanto se esperava. O Voltaire escreveu lá Cândido, o otimista. E, no entanto, nós somos 8 bilhões, comemoramos semana passada, de habitantes desse planetinha, chamado equivocadamente Terra, porque lá de cima os astronautas veem mais água do que Terra, e nós sabemos que há mais água do que Terra, mas, né, como somos do antropoceno e vemos mais o sólido do que o líquido, chamamos de Terra, e por isso nós temos uma relação com a natureza que é uma relação de extorquir e apropriar. Não temos uma relação de preservação dessa natureza para a nossa própria sobrevivência como espécie nela, porque perdemos a relação de alteridade. Agora, o que é mais grave, a ciência e a tecnologia evoluíram e muito, mas a quem serve? Eu me lembro do Zé Alencar, vice-presidente, na televisão. Hoje eu fiz um teste no PET scan. Eu até pensava que era um scanner de cachorro, quando eu vi a primeira vez a expressão, né, PET scan. Ele disse, eu fui lá no hospital e tinha um aparelho que detectou todos os pontos cancerígenos do meu organismo. Quem dera que cada brasileiro pudesse fazer esse exame. Naquela época o exame era... Até hoje, é carérrimo. A ciência evoluiu, mas quem é que tem acesso aos bens da ciência? A tecnologia evoluiu muito. Nós temos acesso a uma série de coisas que foram inventadas há 40 anos atrás, como a internet. A internet existe desde o fim dos anos 40 e só foi popularizada a partir dos anos 80, 40 anos depois. Agora, tem servido para quê? Para guerra. Eu vou na escola e pergunto para a garotada, qual é o ato terrorista número 1 na história da humanidade? Inevitavelmente, todos dizem, a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York. Equivocados. Foram as 2 bombas sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki. Mataram 1000 vezes mais gente absolutamente inocente, como também eram inocentes os americanos mortos em Nova York, a troco de nada, porque o Japão já tinha saído da guerra, a guerra já tinha terminado, só para mostrar o poderio bélico dos Estados Unidos, que depois que cai o Muro de Berlim veio a dar nisso que equivocadamente nós chamamos de globalização. O que existe é globocolonização. É a imposição à humanidade de um modelo de sociedade, um modelo consumista onde a mercadoria é o ponto central, onde o ser humano, como ser humano, não vale nada. Eu trabalhei como jornalista na revista Realidade, nos seus primórdios.
nos anos 60. Aliás, foi o meu primeiro trabalho numa redação. E nós pegamos o seu Josafá, um morador de rua, levamos para o bairro do Morumbi, que na época era o top, estava sendo, né, era moda em São Paulo, ainda é um bairro dos milionários, mas na época era mais. E pedimos a ele que batesse na porta de uma determinada mansão que sabíamos que pertencia a um banqueiro. Evidente que o seu Josafá, com as roupas andrajosas que estava, porque do jeito que ele foi pego na rua, evidente, a editora Abril pagando o trabalho desse, tudo foi explicado para ele, explicado que ele podia ser rechaçado, e ele mal chegou à campainha da casa, porque o segurança não estava na porta, mas saiu lá de dentro, porque já tinha algum controle de visibilidade, visor na época, não me lembro se existia, e veio afastá-lo dali. Passado um mês, a revista deu um banho de loja no seu Josafá. Melhor terno, melhor perfume, melhor roupa, levado no cabeleireiro, tudo. O homem virou outro. E alugamos um Mercedes-Benz com motorista. E lá foi o seu Josafá à mesma mansão. Evidente que ele foi recebido com toda a atenção, até ficar esclarecido que o banqueiro não poderia atender naquilo que ele queria, mas tudo muito respeitosamente. A questão é simples. O seu Josafá era a mesma pessoa, mas isso mostra que a pessoa não vale nada. O que vale são os bens que a revestem. É isso que conta. Se você não está revestido de mercadorias, de preferência, que contenham grife, você não vale nada. Agora, revista-se de grife. Aí muda tudo. Muda tudo. É por isso, quando eu trabalhei aqui no Planalto, né, os meus amigos perguntavam o que você aprendeu lá nos 2 anos de governo. Eu falei, eu aprendi 2 coisas importantes. Primeiro, que o poder não muda ninguém. E eu achava que mudava. O poder faz com que a pessoa se revele. Sabe, se eu sou arrogante, mas estou no mesmo nível que você, não dá para eu te atropelar. Agora, como diz o espanhol, queres conocer a Juanito, dá-lhe um carguito. Né? Aí sim, isso vale para gerente de banco, gerente da farmácia, síndico de prédio. O poder faz com que a pessoa se revele. E a segunda coisa que eu aprendi, o ser humano tem 5 grandes tentações. A primeira é o poder, a segunda é o poder, a terceira é o poder, a quarta é o dinheiro e a quinta é o sexo. Só que a que faz a tríade primeira, o poder, consegue fácil as outras 2. Né? Por quê? Porque o poder é essa supergrife que passa ilusoriamente ao comum dos mortais a ideia de que, graças a ele, todas as portas dos privilégios podem ser abertas, e muitas vezes funciona. Vide a história das fortunas das famílias brasileiras. Todas beneficiadas pelo Estado. Sabe? Todas beneficiadas pelo Estado. Essa é a história das fortunas. Vide o fato, você vai aos Estados Unidos, tem 500 bancos com saca dólar na esquina da rua. No Brasil, só existem 5 bancos. 2 públicos e 3 privados. Ah, porque o Pix é uma grande generosidade do governo? Não. O Pix é uma grande sacada da Febraban. Porque na Europa e nos Estados Unidos,
agora as pessoas movem dinheiro sem passar pelo sistema bancário através do WhatsApp, através do Twitter. E a Febraban, para evitar isso no Brasil, tratou de falar com o Banco Central. Vamos lá, vamos fazer o Pix. Porque senão esse pessoal vai para as redes digitais e a gente está roubado. Né? O dinheiro não circula mais pelo nosso sistema. Então, essa é a questão. A naturalização da desigualdade é que cria as condições degradantes de trabalho. E essa naturalização não vem só pela diferença de classe, vem pela diferença étnica, a cor da pele, vem pela diferença de escolaridade, a equivocada ideia de que quem tem mais escolaridade tem mais cultura. E eu termino mais ou menos com isso. Eu fui a uma agroecologia, um sítio de agroecologia em Ibiúna, próximo a São Paulo, e fiquei muito impressionado como é que o seu Jorge, com um pedaço de terra que devia ser no máximo 5 vezes essa sala, produz uma quantidade imensa de variedade de verduras, legumes, frutas, uma coisa impressionante. E um trabalho familiar. E na saída eu disse, seu Jorge, parabéns. O senhor deve se orgulhar da cultura que tem. E ele se virou e falou assim, eu não tenho cultura. Eu estudei muito pouco. Eu só fiz o fundamental. Dou um corte para contar um outro diálogo semelhante. Estava eu na favela de Santa Maria, em Vitória, e chega o médico, Dr. Raul, do centro comunitário. Ele ia lá uma vez por semana para fazer um treinamento com as mulheres de primeira gravidez. Até perguntei, por que primeira gravidez? Nós não, era ele mais 2 médicos. Nós não queremos trabalhar com mulheres que têm um vício. O vício é já ter filho, né? Ou seja, 0 quilômetro. Só que a gente está falando para as mulheres e parece que elas não entendem o que a gente fala. E como você trabalha com esse povo aí, você podia dar uma assessoria para nós lá? E lá fui eu para o centro assistir os encontros dos médicos, quarta-feira, no fim da tarde, com as grávidas da favela. Aí assisti o doutor Raul falar. Bem, primeiro eu já entrei no centro, levei um choque, porque todos os bebês que enfeitavam a parede eram bebês Johnson. Olhinho azul, verde, lourinho, branquinho, não tinha nada a ver com os meninos da favela. Segundo, que o doutor Raul lá, não, porque de manhã é bom dar um suquinho de maçã. Maçã, eu que sou de classe média alta. Maçã na minha casa na infância é quando a gente ficava doente. Quando ficava doente, eu nunca vi maçã como via banana, manga, abacate. Sabe? Maçã era um luxo. Aí tem que bater não sei o quê, e eu sabia dos vícios das mulheres. Por exemplo, a Nestlé distribuía leite ninho, que era um crime. Um crime você dar leite ninho para uma mulher que está amamentando. Porque o que elas faziam? Elas pegavam o leite ninho e punham na mamadeira 2, 3 colheres de leite ninho e completavam com farinha de mandioca para economizar o leite ninho e dar ao bebê uma sensação de saciedade. Só que a farinha de mandioca não tem proteína, não completa o cérebro. E o bicho, homem e mulher, nasce com o cérebro incompleto. Só 3 meses depois da amamentação é que esse cérebro se completa. Então, isso é um crime. Ora, o doutor Raul deu lá a aula dele sobre a amamentação e terminou, eu perguntei, Dona Maria, a senhora entendeu o que o doutor Raul falou? Muito pouco. Só entendi que o leite do peito da gente é bom para a cabeça do bebê.
E por que a senhora não entendeu, dona Maria? Ah, porque eu não sou estudada. Aliás, esse método indutivo, né, que é típico de Paulo Freire, eu quero sugerir a vocês, que eu suponho devem monitorar aí equipes que vão dar flagrante em trabalho escravo, ou mesmo em trabalho não escravo, em condições degradantes, usem o método indutivo. Perguntem, perguntem, perguntem. E perguntem a partir da valorização daquele indivíduo com quem está dialogando. Sabe, ele é um ser humano, ele tem uma identidade, ele tem uma história, ele tem uma consciência, ele tem uma cultura. Pois bem, dona Maria, e por que a senhora não entendeu? E o doutor Raul falou disso aí. Ah, porque ele é doutor, ele é estudado. Eu só fui pouco tempo na escola, porque lá na roça onde eu nasci, meu pai precisava dos filhos e das filhas para trabalhar na lavoura, então a escola ficava longe do sítio, a gente saiu logo da escola, eu não fiquei na escola. Aí eu falei, então a senhora acha que o doutor Raul é um homem que tem cultura e a senhora não? É, ele tem, porque ele é estudado. Eu sabia que a dona Maria cozinhava. E sabia que o Raul não cozinhava. Eu falei, doutor Raul, o senhor sabe cozinhar? Nem ovo cozido eu sei fazer. Dona Maria, a senhora sabe cozinhar? Sei. A senhora sabe fazer galinha de cabidela, né, do Espírito Santo para cima chama galinha de cabidela, do Espírito Santo para baixo, em Minas, chama frango ao molho pardo. É o mesmo prato. Né? Sei, sim, senhor. A senhora pode ficar de pé e contar para a gente como é que faz? A mulher deu uma aula de culinária, como é que mata o frango, como é que tira o sangue para fazer o molho, enfim, deu uma aula de culinária. No fim, eu falei, dona Maria, a senhora e o doutor Raul, os dois perdidos numa mata e uma galinha. E eu falei isso para o seu Jorge lá em Ibiúna. Seu Jorge, quem é que tem mais cultura, o senhor ou um astrônomo que entende tudo que acontece no céu, nas estrelas, nos planetas? Ah, o astrônomo, porque ele é estudado. Eu disse para os dois, dona Maria, a senhora, um frango, ele com toda a cultura dele morria de fome, a senhora não. E disse para o seu Jorge a mesma coisa. Seu Jorge, o senhor sabe alguma coisa de astronomia? Nada. E quem que o senhor acha que pode passar sem a cultura do outro? O astrônomo pode passar, o senhor pode passar sem a cultura do astrônomo, mas o astrônomo pode passar sem a sua? Pode passar sem comer? Não. Então, colocando na balança, a cultura da dona Maria e do seu Jorge é mais importante que a cultura do astrônomo e do médico. Porque a gente pode viver sem tudo, menos sem comer e beber. Até hoje, até teve faquira aí que andou tentando, mas não conseguiu. Na véspera morreu. Né? Mais um dia ele conseguiria. Então, é isso. A gente, sabe, depende da cultura. Em outras palavras, não existe ninguém mais culto do que o outro. Existem culturas distintas e socialmente complementares. Né? Mas a ideologia capitalista embute à nossa cabeça a ideia de que escolaridade é sinônimo de cultura. E, com isso, a gente também cria a naturalização da desigualdade por causa da diferença de escolaridade, sem se perguntar qual é a cultura que essa pessoa tem? Qual é a cultura que aflora nela? Ora, se o período medieval fracassou, felizmente, onde a hegemonia da religião predominava sobre todos os conceitos da ciência, então o mundo enfrentava problemas
que poderiam ser evitados se houvesse um pouco mais de ciência. O Ocidente só foi aprender ciência com quem? Com os muçulmanos. Avicena, Averroes, sabe? A gente esconde isso, mas nós somos tributários, temos que agradecer toda a filosofia grega, eles que nos trouxeram. Ninguém conhecia Aristóteles na Europa antes do século XII, e ninguém conhecia o zero até o século XV, e os maias aqui na América Central já conheciam. A gente precisa tomar muito cuidado com certas, né, ideias que estão na nossa cabeça, que é aquela coisa, né, a versão do opressor tende a ser a versão do oprimido. Quer dizer, a gente acaba absorvendo determinados conceitos que não têm nenhuma correspondência. Agora não, agora está mais fácil porque não tem mais verdade, né? Agora é a pós-verdade. Cada um inventa a sua, se você não aceitar a minha, dane-se, e estamos perdidos. Mas o fato é que também a modernidade faliu, porque de 8 bilhões de pessoas, nós temos quase metade da humanidade vivendo para sobreviver, quase 1 bilhão de famintos crônicos, 2 bilhões e 300 milhões de obesos mórbidos, que é um problema mais grave que a fome, devido que a ansiedade, a frustração, evidente, com todo respeito, muitos são problemas orgânicos, de glândulas, de distúrbios, etc. Não podemos generalizar, mas muitos também, por uma falta de educação nutricional, que perdura, nas nossas escolas não tem educação nutricional, as nossas crianças e adolescentes acham que dente é para embelezar a boca, e não sabe para que serve a língua, para que serve a saliva, não tem a menor ideia do percurso que o alimento faz no organismo, por que passa pela traqueia, por que passa pelo estômago, por que passa por 2 intestinos, e nós não temos nenhuma ideia do que contém de substâncias, de nutrientes, os alimentos que ingerimos. Então, é impressionante a flagrante ignorância nutricional que o Ocidente tem. É impressionante isso. E consumimos uma série de venenos como se fosse a maior maravilha, porque a embalagem é maravilhosa, o sabor é maravilhoso, né? Tudo para o consumismo é maravilhoso. E agora estamos a caminho da pós-modernidade, onde as relações de trabalho são dinamitadas por uma substituição cada vez mais acelerada do trabalho humano pela tecnologia. Então, um computador no escritório de arquitetura em São Paulo levou ao desemprego 16 arquitetos, um único computador. 16 arquitetos, rua, vire-se para manter sua vida familiar. E a gente tem que repensar isso. A centralidade do ser humano, porque precisamos, sim, ter uma civilização antropocênica e não a essa atual, que equivocadamente é chamada de antropocênica. Ela é capitalocênica. Capitalocênica, porque o capital está acima de qualquer direito humano. Você pode tocar em tudo, menos na apropriação privada da riqueza. Esse é o princípio sagrado que perdura hoje no planeta. Menos nisso. Então, enquanto isso não mudar, vai ser muito difícil mudar as nossas relações humanas e as nossas relações com a natureza. E assegurar a todos os seres humanos aqueles 3 direitos que o Papa Francisco tanto enfatiza: trabalho, terra e teto, os 3 T. E, sobretudo, garantir, mesmo que as pessoas, que a gente caminhe para uma civilização onde haja muito menos trabalho humano, mas que garante a todo ser humano uma renda universal. Isso é fundamental e está matematicamente provado que é possível essa renda, é possível.
O difícil é aplicar essa política, e mais difícil ainda é a gente criar algo que deveria ter sido cumprido pela ONU, mas a ONU nos decepcionou, que é uma governança mundial. Não podemos aceitar mais, sabe, que meia dúzia de países façam parte do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto e para sempre, enquanto os outros que compõem ali são meros figurantes. Tem que mudar isso, tem que haver uma governança global preservando e aprimorando a democracia. São desafios que se apresentam para nós. Agora, na nossa questão que diz respeito ao nosso país, é como a gente assegurar aos trabalhadores direitos humanos e sociais, como está aqui no cartaz de anúncio do evento, deste evento, sim. Direitos da natureza também. Mas eu diria, já seria um grande avanço se nós assegurássemos aos 100 milhões de trabalhadores formais e informais brasileiros os direitos animais. Comer, educar a cria, dormir em paz, abrigar-se das intempéries. Já seria um grande avanço. Muito obrigado. Muito obrigado, Frei Beto. Bem, alimento para a reflexão e o pensamento não nos faltam. A alusão, ministro Carlos Alberto, ao trabalho como fator de desonra lembrou muito o nosso amigo Zé Luciano. Muito. E essa sensibilidade, Frei Beto, de trazer a constatação do quão distantes nós estamos de assegurar ao ser humano os direitos assegurados aos viventes não humanos do nosso planeta. Perdemos, sim, e isso se constata todos os dias, a dimensão da alteridade. E essa alteridade é fundamental para o exercício da função judicante. Se não pudermos nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, compreender o sofrimento do outro, como implantaremos a justiça social? Nesse momento, Frei Beto, há uma, como diria, uma celeuma no Poder Judiciário, e inclusive na Justiça do Trabalho, acerca da necessidade da presença física do juiz nas salas de audiência, nas sessões de julgamento. Como o senhor disse logo no começo, a ciência e a tecnologia nos deram os meios telemáticos. Eu posso resolver os problemas do mundo atrás da tela de um computador, no conforto dos palácios, de vista privilegiada, de frente para o Lago Paranoá, ou o Mar de Sergipe, e me arrogar o poder de resolver dramas que eu não conheço, que eu não vivencio. E a sua afirmação, Frei Beto, eu sabia que
sairia daqui com mais uma lição para guardar para a vida toda. A nossa cabeça pensa onde os pés pisam. O juiz que não estiver encharcado da realidade que pretende julgar é melhor que busque outra coisa para fazer. Porque vai fazer errado. Frei Beto, eu dizia logo no começo que, naquela ocasião, há 18 anos atrás, quando o ouvi ao vivo pela primeira vez, guardei várias lembranças e a mais presente delas foi uma história que o senhor trouxe da cultura indiana. Um conto que bem exemplifica o momento que atravessamos. O senhor mencionava que Brahma presenteou o ser humano com o fogo, que seria capaz de transformar a sua vida. E constatou, pouco tempo depois, que o fogo tinha sido corrompido. O uso do fogo para queimar a casa do inimigo, o uso do fogo à noite para iluminar o espelho e satisfazer a própria vaidade. Então, reuniu seus conselheiros para que o ajudassem a encontrar uma forma de banir o fogo da face da terra. E o primeiro conselheiro sugeriu: vamos, então, esconder o fogo no fundo do mar. E Brahma disse: não, o ser humano é muito habilidoso e conseguirá desenvolver uma máquina, um meio de chegar ao fundo do mar e resgatar o fogo. O outro, então, sugeriu: vamos esconder o fogo no alto da mais alta montanha. E Brahma, de novo, disse: não. O ser humano é danado. Ele vai encontrar um meio de escalar a montanha mais alta e recuperar o fogo. E várias foram as tentativas, até que o conselheiro mais experiente, que acompanhava tudo calado, propôs: e por que não esconder o fogo num lugar onde o homem nunca vai? No seu coração. Frei Beto, a sua palestra nos incendeia com o fogo de Brahma. Nos traz a consciência da nossa posição privilegiada e da necessidade de vencermos a arrogância, para, encontrando o fogo de nossos corações, sermos verdadeiramente capazes de levar a justiça aos que dela necessitam. Muito obrigado por mais essa lição e por mais esse encontro. E lembrando que, em seguida, teremos, então, a oportunidade de encontrar um pouquinho mais Frei Beto e colher o autógrafo nos seus livros no quinto andar, no sexto andar, não é isso, ministro Maurício? Sexto andar, no coquetel. Eu devolvo a palavra ao cerimonial. Neste momento, será feita a entrega do certificado ao conferencista. Achei que tinham pregado uma peça aqui, não entrega. Envelope vazio. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia. Neste momento, com a devida autorização,
convidamos o diretor da Escola Judicial da 6ª Região, Sua Excelência, o senhor desembargador Eduardo Pugliese, que fará uso da palavra para uma breve exposição sobre o projeto social Orquestra de Câmara do Alto da Mina. Senhor ministro-presidente Lélio Bentes, senhor ministro diretor da ENAMAT, professor Maurício Gondim Delgado, senhor ministro vice-diretor da ENAMAT, Augusto César Carvalho, ministro Alberto Balazeiro, Maria Rodrigues, Alexandre Agra, o sempre ministro Carlos Reis de Paula, desembargadora Margarete Costa, neste momento funcionando aqui no TST como desembargadora convocada, desembargadores presentes, desembargadoras presentes, juiz Bruno Rodrigues, servidoras e servidores. Senhor presidente, se Vossa Excelência autorizar, eu pediria que os jovens do Alto da Mina tomassem os seus lugares, porque, juntamente com a minha fala, a plateia poderia avistá-los, né? E acho que faria mais sentido, o mais breve que seja a fala. Pedro, Everton, Anderson, João Vitor, Graziela, Kaline e Thaisa. Confesso, ministro Lélio, que esse talvez seja o maior desafio retórico da minha vida. Apresentar em 4 minutos, que já se foram 60 segundos, né, um projeto que é a realização, Frei Beto, do horizonte e da esperança que o senhor tratou em toda a sua fala. A fala do senhor foi muito dura, mas, ao mesmo tempo, muito real, né? E é muito curioso ouvir uma fala tão dura, embora também real, quando na plateia nós temos um exemplo de solução para essa fala. Eu confesso que é uma generosidade muito grande, ministro Lélio, que o senhor está fazendo com o TRT da 6ª Região, com a Escola Judicial da 6ª Região, e comigo particularmente, porque apresentar um exemplo concreto de um projeto social que dá resultado, que produz frutos, diante de uma fala tão verdadeira, de uma fala tão real, de um diagnóstico tão concreto, né, de um homem como Frei Beto. E nós temos aqui, no auditório do ministro Mozar Vitor Russomano, um projeto social que produz resultados no estado de Pernambuco, tirando de uma comunidade pobre, perigosa, dominada pelo tráfico, que Vossa Excelência teve a oportunidade de conhecer há 4 anos, quando desempenhava o papel de ministro corregedor nesta casa, e antes mesmo da leitura da ata correcional, depois de algumas audiências, Vossa Excelência indagou o presidente do tribunal à época se o TRT da 6ª Região tinha alguma prática social, socioambiental, alguma boa prática para apresentar à corredoria, e nós apresentamos esse projeto e o senhor imediatamente disse: eu quero subir o morro, eu quero ir no Alto da Mina conhecer esse projeto e conhecer essas, na época, a maioria criança, hoje todos já adultos, né, já se passaram 4 anos, e o senhor subiu o morro, viu, né, como era o morro, viu o risco do morro, viu como eles viviam no morro,
e viu a realidade de um projeto apadreado, bancado por um tribunal de justiça social. O senhor, quando estava apresentando o Frei Beto, inclusive se emocionou, e pausou sua fala, o senhor rememorou 18 anos atrás, e disse que, quando tinha apenas 1 ano aqui neste tribunal, e fez referência ao ministro Carlos Alberto Reis de Paula, o senhor foi convidado para promover um seminário para debater direitos humanos aqui no TST. E, naquela época, alguns colegas indagaram: por que direitos humanos? Por que o TST discutir direitos humanos? Esse é o nosso papel? Discutir direitos humanos? E eu me lembrei imediatamente, eu tenho 6 anos de tribunal, ministro Agra, vim do 5º Constitucional, e quando cheguei no meu tribunal, aliás, uma das coisas que me levaram para o TRT da 6ª Região foi exatamente essa percepção, essa compreensão de que, com a força do Poder Judiciário, eu poderia fazer algo que, no exercício da advocacia, eu não conseguia fazer. E fui dirigente de OAB, fui vice-presidente de OAB, diretor de escola, integrei o Conselho Federal, mas eu sentia que, como integrante do Poder Judiciário, e sobretudo do Poder Judiciário trabalhista, eu teria mecanismo de construção de um projeto social que pudesse fazer essa diferença. E aí, a figura do maestro Israel França, que é fruto de um projeto social, quando tinha 13 anos, hoje é regente da orquestra da cidade de Granada, concursado, já há quase 30 anos, cruzou a minha vida quando eu estava chegando no tribunal, e nós encaramos esse projeto, apadreamos esse projeto, depois chegou o ministro Lélio, e nós construímos uma rede de apadreamento, formada hoje pelo TRT6, pela JUD 6, pelo MPT 6, pela Associação Trabalhista e pela OAB Seccional Pernambuco. Só este mês, veja, Frei Beto, a generosidade desse mês com essas crianças. Só este mês, e veja aqui a desembargadora Wanda, o juiz Fábio, tantos outros desembargadores que tiveram o prazer de assisti-los no Recife. Eles tocaram no dia 8, no Conematra, no 71º Conematra, para diretores e juízes coordenadores de escola, ministro Maurício Godinho. Tocaram no dia 10, no primeiro Congresso Internacional, o ministro Carlos Alberto estava presente, da EJUD 6. Semana passada tocaram no 25º Congresso Internacional da Unidas, em Florianópolis, para quase 2.000 pessoas. E hoje estão aqui no Tribunal da Justiça Social para se apresentarem para ministros, desembargadores e juízes. Crianças que têm rigorosamente a mesma realidade dessas crianças referidas, desses cidadãos, dessas pessoas referidas em sua fala pelo Frei Beto. O que mostra esperança, o que mostra horizonte. Eu não sei se o ministro Lélio se lembra, mas, na ocasião, e por curiosidade, estamos aqui quase com um santo também, o senhor invocou Santo Agostinho. Lembra-se disso? Também muito emocionado. E me parece que foi essa fala do Santo Agostinho. Se não foi, pelo menos eu me lembro do santo. Que a esperança tem 2 lindas filhas: a indignação e a coragem. A indignação para sentir tudo isso que o Frei Beto sente e fazer esse diagnóstico duro, mas real. E a coragem para mudar esse estado de coisas que gera em você essa indignação. Eu pedi para os jovens se levantarem, para eles olharem para a plateia, porque aqui eu acho que só eu e o ministro Lélio sabemos de onde eles vêm.
Então, esse projeto, juiz Bruno Rodrigues, é um projeto que deu certo. É um projeto que pode ser replicado em todas as escolas judiciais. É um projeto que pode ser replicado em todos os tribunais regionais do trabalho. Fizemos um acordo de cooperação técnica, apoiamos com logística, apoiamos com a realização de eventos no sistema da Justiça de Pernambuco. Hoje não há um evento do TRT, do MPT, da OAB, que eles não toquem, que não se apresentem. E apoiamos, sobretudo, e aqui está o mais importante, é uma pena que o ministro Evandro não esteja aqui, que fez uma palestra hoje lindíssima, tratando exatamente, né, desse nosso projeto, embora não conheça a realidade. Integramos esses jovens no nosso programa de jovem aprendiz. De 63 meninos, 18 já passaram pelo tribunal, né? Conviveram com pessoas do tribunal, exerceram a cidadania como colaboradores do tribunal e não vamos parar por aí. Então, senhor presidente, ministro diretor da ENAMAT, está aí no QR Code o acordo de cooperação técnica, é um projeto absolutamente factível e é aquilo que eu digo, Frei Beto, tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Se nós plantarmos, nós iremos colher. E nós temos instrumentos para isso, seja nos tribunais regionais, seja no Tribunal Superior do Trabalho. Isso é uma realidade. Por mais cruel que ela se apresente ser e é, mas se cada tribunal, se cada escola, repito, né, fizer um pouco do que o TRT6 está fazendo, que a JUT6 está fazendo, esse horizonte, essa esperança, essa indignação e a coragem de mudar podem dar resultados. É isso, presidente. Muito obrigado pela generosidade. Agradecemos a Sua Excelência, o senhor desembargador Eduardo Pugliese, pela gentil exposição. E, neste momento, ouviremos a Orquestra de Câmara do Alto da Mina, sob a regência do maestro Israel Ramos de França, em sua apresentação. A todos e a todas, simplesmente agradecer essa oportunidade que essa orquestra e esse projeto está tendo. Obrigado, ministro Lélio Bentes. Obrigado ao juiz Bruno Rodrigues e ao nosso padrinho primeiro, que, se não fosse por ele, não chegaríamos aqui, e essa caminhada tão longa que estamos projetando, doutor desembargador Eduardo Pugliese. Muito obrigado.
Agradecemos, em nome da organização, a participação da Orquestra de Câmara do Alto da Mina. E para suas considerações finais, passamos a palavra a Sua Excelência, o senhor presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia. Eu já falei demais. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra ao nosso querido ministro Augusto César Leite Carvalho, vice-diretor da ENAMAT, para o encerramento. Bom, não me tenham como invasivo, na verdade, o nosso diretor magnífico está presente, mas suas atribuições na turma impediam que tivéssemos a certeza da sua presença aqui hoje. Só por isso eu estou aqui a representar a Inamatra. Quero cumprimentar mais uma vez o ministro Lélio Bentes Correia. Quero dizer da minha alegria hoje de ter ouvido aqui o Frei Beto. Muito obrigado por essas palavras, por essas mensagens, por essas lições de vida. Eu saúdo mais uma vez o nosso ministro Maurício Godinho Delgado. Em seu nome, quero que todos os colegas presentes de todas as instâncias, né, se sintam igualmente cumprimentados. Quero cumprimentar o maestro Israel e todo o seu grupo. Estava aqui a pensar, se me deixarem numa ilha deserta, eu não vou servir rigorosamente para nada, mas eu quero ouvi-los. Eu quero que os senhores estejam, né, comigo, e quero também que o Frei Beto esteja, né, para alimentar a alma igualmente. Seguramente o que eu sei sobre leis ou qualquer outro conhecimento meu, maestro Israel, não vai servir para coisa alguma. Eu estava aqui a ouvir o Frei Beto, imaginando quanto estava a aprender e quais as primeiras lições que o ministro Lélio assimilaria e falaria, porque eu, se tivesse que usar a palavra, certamente não queria dizer o mesmo. Mas o ministro Lélio é sempre muito mais iluminado do que eu, meu caro Balazeiro. E, ao falar, eu me lembrei de outras passagens, Frei Beto. Me lembro quando o senhor dizia sobre o poder revelar as pessoas. E isso é muito significativo numa casa como esta, porque esta é uma casa de poder. Quando eu falo que nós operamos numa casa de poder, eu não me refiro só ao Tribunal Superior do Trabalho, me refiro à Justiça do Trabalho, de certo modo, me refiro ao Poder Judiciário. Nós nem sempre percebemos a necessidade de nos sentirmos na pessoa do outro. Nós nem sempre percebemos que esse drama vivido por aquelas pessoas que nós estamos a julgar, porque julgamos, afinal, as pessoas também, que esse drama não diz respeito à nossa realidade e, no entanto, ele se faz presente e ele justifica a nossa presença, justifica a nossa existência. A justiça social não tem o menor sentido sem que essas pessoas existam e precisem da nossa atuação profissional. Quando o senhor falava dessas assimetrias, dessas desigualdades, eu me lembrava também, e já então agradeço, né, em nome da Enamat, me lembrava também das falas muito bem esquematizadas. Parabéns ao ministro Maurício, parabéns ao nosso querido Bruno Rodrigues e toda a equipe da Enamat, porque a ministra Delaide, logo ao começo, já nos lembrava que essa desigualdade era maior quando envolvia questões de gênero. A nossa colega Bárbara Ferrito nos lembrava, na sequência, que ela ainda é maior quando envolve questões de raça, de cor, de etnia. Hoje, no começo da tarde, o nosso colega Evandro Valadão a dizer que essas situações de vulnerabilidade podem se aguçar ainda mais quando envolve o trabalho infantil.
E, para completar, a doutora Soledade, falando como representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a lembrar que, quando nós falamos hoje de direitos humanos, nós estamos falando de direitos que estão interrelacionados, que são interdependentes. O Frei Beto falava de trabalhadores que fabricavam caminhões para comprar bicicletas. Quando a nossa querida professora Tereza Coelho Moreira falava da exclusão digital, quando falava do pobretariado, na verdade, da precariedade econômica dessas pessoas que estão entregando pratos à la carte para comprar bicicleta, estão entregando pratos à la carte, talvez, para frequentarem a fila do osso. Nós estamos falando, talvez, rigorosamente da mesma coisa, porque é um círculo vicioso. A exclusão digital leva à pobreza, e a pobreza hoje está levando à exclusão digital. A doutora Soledade falava ainda da intersecção, porque todos esses fatores de vulnerabilidade, na verdade, não se somam. Eles incrementam. Esses fatores de vulnerabilidade, eles fazem com que essa questão identitária ela ganhe, ela se potencialize de uma forma que não existiria se apenas um elemento de discriminação estivesse presente. Eu penso que foi muito feliz a escolha do tema, o ministro Maurício Godinho Delgado, o ministro Lélio Bentes, pela possibilidade de nós percebermos a importância dos direitos sociais nessa perspectiva tão atual dos direitos humanos que nos foi trazida nessas falas, desde a palestra de abertura até esse coroamento agora com a fala tão tocante, tão fecunda, tão transversal, esse soco no estômago do Frei Beto. Então, agradeço, em nome da ENAMAT, essa oportunidade que nós tivemos hoje de termos enriquecida a nossa terça-feira, e aproveito para convidá-los, e peço, inclusive, ao mestre de cerimônia que me ajude, mas convidá-los para o 6º andar, onde nós teremos um coquetel com lançamento de livros, inclusive do nosso Frei Beto e também do nosso magnífico reitor. Também do ministro Alexandre Belmonte, enfim. Obrigado a todos. Nos dirigimos, então, ao 6º andar. Muito obrigado. Lembramos a importância do registro de presença para fins de certificação. Conforme orientado nessa manhã para os magistrados participantes, além da frequência integral, é necessária a entrega de atividade avaliativa de reação e expectativas, preenchendo o link que já foi enviado por e-mail aos participantes. O envio deve ser feito obrigatoriamente até o dia 9 de dezembro de 2022.